Então, na minha visão, hoje eu vejo a pós-graduação ela é importante, mas ela não resolve 10% dos problemas que você vai ter uma vez que você for encarar a profissão de frente. Fala pessoal, bem-vindo ao podcast Elite Training. Hoje é um podcast especial porque eu estou aqui com o Marco Claro. O Marco Claro já está comigo já há 9 meses, a gente começou a trabalhar no início desse ano. E ele junto com a equipe dele é responsável por toda a organização, quando a gente fala em termos de educação, estrutura, né? Organização dos cursos online, dos cursos presenciais, também pela geração de muito conteúdo e captação de todos os dados dos nossos clientes, né? Ele sabe, está tentando fazer essa leitura do que os nossos clientes procuram na Elite para que a gente consiga sempre entregar isso em forma de conteúdo relevante. Então, apesar dele não ser da área, mas ele é um cara que entende hoje até mais do que alguns profissionais, aí, inclusive eu, com relação ao que os nossos clientes querem, né? E está entendendo bastante agora sobre treinamento, uma coisa que a gente demora anos para aprender, mas quem já está na área há bastante tempo aí, tentando entender como funciona a cabeça dos profissionais de diversas áreas, consegue captar isso até mais rápido que nós. Bom, brincadeiras à parte aqui, a gente vai hoje ter um podcast bem dinâmico, no qual a gente vai abordar alguns assuntos relacionados à profissão da educação física e a gente vai tentar usar alguns dados que a gente coletou aí ao longo dos últimos meses para poder embasar a nossa conversa hoje. Marco, bem-vindo, legal ter você aqui hoje. Prazer. E que a galera que está te conhecendo pela primeira vez, se quiser se apresentar aí rapidamente aí para a galera se acostumar com você. Bom, prazer galera, eu tô aí com o Luigi nesse tempo, né? Aprendi muito sobre a área de vocês. Confesso que isso é o legal da minha profissão, né? Direto eu aprendo uma coisa nova aí, tô sempre por dentro de um assunto novo. E tenho me aprofundado bastante aí na área de vocês, como o Luigi falou, né? Tenho pesquisado bastante coisa sobre a profissão de educação física e a gente está avançando aí nesse processo. Então, a partir de agora, né, eu me considero como parte de vocês também aí, né? Com certeza. Não tenho diploma, mas como parte de vocês, entendendo a importância do profissional de educação física, a essencialidade dele no dia a dia das pessoas. É isso aí. Legal, Marco. Então, você tem alguns dados aí, né, que a gente já coletou, tem algumas coisas que a gente já analisou juntos, né, conversamos juntos. E se você quiser começar para a gente poder já dar uma... Só para sintonizar a galera, né, o que nós fizemos aí um tempo atrás? Nós rodamos uma pesquisa com os clientes da Elite, fazendo algumas perguntas para poder entender, né, o momento dos profissionais de educação física. A gente sabe que é uma profissão ainda muito nova, né, pouco mais aí de 2 décadas ela foi regulamentada. Então a gente quer entender como funciona para poder não vender um produto ou um serviço, mas para trazer solução de verdade para a área, né? Eu acho que hoje em dia está muito fácil produzir um curso online, produzir um conteúdo online, mas muitas vezes esse conteúdo é voltado muito para dentro da empresa e a gente quer realmente produzir coisas para os alunos, né? Para os clientes da Elite Training. Então vamos começar aqui um bate-papo, tem 4 perguntas aqui para mim fazer para o Luigi. O Luigi vai expor aí a visão dele em relação a isso. Bom, a gente sabe que a regulamentação da profissão ela foi dada em 1998, né? Então pouco mais de 2 décadas aí. E a gente tem, Luigi, algumas outras profissões no Brasil já bem estabelecidas, como medicina e advocacia, que são profissões que estão regulamentadas há séculos, né? Uhum. Entende-se aí que o primeiro advogado no Brasil foi em 1500, né? O ano de 1500. Imagina só, cara. A gente tá falando de 98, os profissionais de educação física passaram de uma atividade estética, né? Para uma atividade realmente que muda a vida das pessoas, né? Que age ali no dia a dia das pessoas. Já que é tão recente, né? Por exemplo, imagina o Conselho Federal de Medicina, quanto tempo esses caras não têm de informação e dados. E a gente olhar aí para a profissão de educação física, há menos de 2 décadas atrás, né, ela foi regulamentada. Quais os desafios que os profissionais de educação física eles vão enfrentar e vão passar por conta, né, de ser tão recente assim essa regulamentação da profissão de vocês? Eu acho que é bem legal isso, Marco, porque uma das coisas mais que acho que o profissional mais sofre é a falta de referência.
Então, nessas áreas, como a gente fala medicina e do direito, quando você começa a estudar a história deles, você vai ver grandes nomes, né? Ou seja, o pai da medicina, o pai do direito, e de cada uma dessas áreas você tem as suas referências. Na educação física isso praticamente não existe. Então, se a gente fala, bom, quais são os grandes nomes da educação física no Brasil? Nós não temos. Obviamente nós temos ótimos profissionais, bons acadêmicos, pessoas que já estão na área há bastante tempo, produzindo conteúdo. No entanto, a gente ainda carece de referências, de pessoas, né? Daquelas pessoas que a gente pode colocar ali como sendo as pessoas que influenciaram a área de uma maneira abrangente e assim os profissionais. Então a primeira coisa é isso, falta uma referência. Sempre que falta uma referência, os profissionais se sentem um pouco órfãos. Tá? Pensa que é como se a gente estivesse torcendo para um time de futebol que não teve grandes nomes. A gente torce para uma camisa, mas se eu tiver que lembrar os grandes nomes daquela equipe, não existe. Então, o torcedor acaba ficando um pouco, né, desmotivado a continuar torcendo, ou torcendo, mas não torcendo com tanto fervor e vontade para aquela equipe, que falta referência. E a gente sabe que as grandes equipes do futebol brasileiro hoje são grandes porque tiveram boas referências no passado. Só que isso demora tempo. Então, a educação física, talvez hoje não tenha, mas no futuro possa ter, né? Talvez deva ter, né? E aí dali para frente os profissionais vão começar a olhar a área com um pouco mais de cuidado e atenção e mais abrangência, né? Então eu acho que essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é que o conselho é novo, os profissionais que começaram a fazer o curso de educação física depois que ela foi regulamentada ainda não tem a plena consciência de todas as competências que lhes são atribuídas pelo próprio conselho, né? E tem aqui um artigo, né, que... Luiz, eu posso fazer um adendo aí, cara? Porque assim, para mim, né, que sou um leigo aí, né, tô há 9 meses dentro dessa área, entendendo um pouco mais, a gente tem a profissão de educação física muito ainda voltada para o lado estético, né? E eu acho que por grande parte da população, a visão que nós temos sobre os profissionais de educação física é o professor de educação física lá na academia, né? Ou aquela visão do professor de educação física lá na escola. Então existe um apelo muito estético ainda atribuído à profissão de vocês, né, cara? E eu acho que isso deixa a coisa um pouco rasa demais, né? É isso mesmo? É porque você pensa que a maioria dos profissionais hoje são educados a pensar dessa maneira, né? Então, desde a graduação, eles são educados apenas a pensar no aspecto externo da educação física, ou seja, o que ela promove com relação à melhora do seu físico. Então a gente vai estudar métodos de treinamento que vão melhorar a performance da pessoa. Então ela vai ser mais rápida, ela vai ser mais forte, ela vai ser maior, mais hipertrofiada, ou seja, tudo isso tem a ver com o aspecto externo, aquilo que ele consegue manifestar. Mas muito pouco é falado com relação à parte interna do atleta ou das pessoas em geral. Ou seja, o que aquilo melhora na saúde mental dela, como é que aquilo promove mudança de comportamento, como é que aquilo promove a mudança dos movimentos dela no dia a dia, que torna a vida dela mais fácil. Então ele não é levado a pensar nesses aspectos, e simplesmente nos resultados que aquilo promove com relação ao ambiente externo. Então, se eu estou maior ou mais forte que seja, e aí o profissional pensando dessa maneira, a única coisa que vem na cabeça dele quando ele vai começar a atuar é isso, né? Os resultados eles são mensurados, vamos dizer assim, pelo aquilo que eu consigo ver, e não pelo aquilo que realmente pode ter mudado no atleta, que talvez não seja observado através da estética, mas que se eu fosse um pouco mais sensível, eu ia conseguir observar isso de uma maneira que houve muito resultado na pessoa, por mais que a parte estética dela não tenha mudado. Então, é uma fase de transição. Talvez os profissionais hoje estejam enxergando um pouco mais essa questão interna, mas ainda tem muito caminho para percorrer. A maioria ainda não pensa assim. Então, acho que essa também é uma das grandes dificuldades, né? Que a gente vem falando isso há bastante tempo. Então, Marco, eu tenho até um artigo aqui aberto, que é o artigo 3º, né, do decreto da regulamentação do profissional de educação física, né, que muitos profissionais às vezes não conhecem, nunca leram, que é importante que vocês leiam isso,
porque tudo que a nossa profissão é capaz de fazer e até onde a gente é capaz de atuar está ali, né? No decreto do CREF, do CONFEF. Então, esse artigo 3º descreve o seguinte, que compete ao profissional de educação física coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria, assessoria, realizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividade física e do desporto. Ou seja, olha quanta coisa um profissional de educação física, quantas competências ele tem, isso já por lei, né? Dentro da nossa área. O que a gente muitas vezes vê é que o profissional ele atua em 2 ou 3 áreas dessa aqui e a gente tem profissionais de outras áreas, muitas vezes, fazendo coisas que são atribuídas a nós. E a gente pode ver isso de 2 maneiras, mano. Como se alguém estivesse invadindo a nossa área, ou porque a gente não tem essa competência ainda, as pessoas têm que buscar essas qualidades em outros profissionais. Eu prefiro enxergar da segunda maneira. Eu não acho que as pessoas estão invadindo a nossa área porque querem invadir a nossa área. Até porque a educação física não é uma dessas áreas onde todo mundo que entra vai ganhar dinheiro ou vai se tornar... Muito pelo contrário. Não tem esse apelo, né? Não tem esse apelo. E sim porque muitas vezes falta competência dos próprios profissionais da área que não conhecem nada disso aqui, não conseguir realizar esse tipo de trabalho e aí outros profissionais entram para realizar no nosso lugar. Então aquilo que a gente quer, muitas vezes a gente fala de reserva de mercado, pessoas que estão na nossa área fazendo coisas que a gente deveria estar fazendo e não a gente está fazendo, eu acho que ainda é uma responsabilidade do profissional de educação física que com o tempo, eu acredito, deve explorar mais as suas competências para que realmente a gente crie uma reserva de mercado, como o pessoal gosta de chamar, mas por competência, e legal não por isso, reivindicação apenas. E legal isso que você está falando, porque o que eu estou entendendo, se eu estiver errado você me corrige aí, mas o que eu estou entendendo, né? Que não é por conta, o cara não está deixando de fazer porque ele não quer fazer, porque muitas vezes ele não tem nem conhecimento ainda de que aquilo é uma competência que ele precisa adquirir, é isso? Exatamente, E é engraçado você falar isso porque eu lembro até hoje. Eu me formei em 1999. Um ano depois. Um ano depois. E eu lembro exatamente o dia em que a profissão foi regulamentada, quando o coordenador... Quando eu entrei na educação física, ela não era regulamentada. Ou seja, eu entrei por pura paixão e vontade, mesmo sabendo que era uma profissão que não era reconhecida ainda, né? Não tinha um conselho. E eu lembro exatamente do dia no qual o coordenador do curso entrou com a resolução na mão e disse: a gente conseguiu, finalmente nós temos um conselho, né? E todo mundo correu ali para tirar a sua carteirinha. A minha foi uma das primeiras. Quando eu digo uma das primeiras, obviamente... A gente está no Brasil, né? Tem muita gente, mas eu digo assim... e aquilo ali foi um motivo de orgulho, né? Só que o que acontece? O que eu esperava e que eu vejo que até hoje não acontece é que, ok, agora que a gente tem lá uma série, tem a regulamentação e dentro disso uma série de artigos que descrevem quais são as nossas competências, eu acho que isso devia ser uma disciplina na universidade hoje. Eu acho que devia, não uma disciplina por si só, porque você também não vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos vendo isso, mas teria que ter algum módulo dentro da graduação que explique exatamente para o estudante, né, de educação física o que ele pode fazer no mercado hoje. E o que eu vejo é que isso não acontece. Não se tem isso hoje. O profissional dentro da graduação nem sabe. Nunca teve um professor que foi e falou para ele aquilo que ele pode e não pode fazer. Então, começa daí já. Entendi. Bom, e Luigi, continuando aqui, né? Uma das perguntas que nós fizemos para a galera aí, para os profissionais de educação física, né? Foi a seguinte, eu achei isso muito interessante, né? Porque mostra exatamente esse cenário ainda, né? Esse cenário de muita coisa por vir, né? O que vai acontecer. A pergunta foi, né? Como você tem selecionado os temas para os estudos, né? 33% responderam que de acordo com uma ordem pedagógica onde os assuntos se complementam. Pô, legal pra caramba, né? 8% de maneira aleatória, sem foco em temas específicos. Isso acaba assustando um pouco, né? Não só para a sua área, mas para qualquer uma, né?
E aí 57% respondeu que é baseado em sua necessidade profissional momentânea. E aí vai uma pergunta para você. Que impacto você acha que essa falta de direção ela traz para a carreira do treinador? Porque a gente está falando aqui de quando a profissão foi regulamentada, a partir dali, esse marco, né, ele proporcionou uma expectativa de futuro para esses profissionais, né, Luiz? Que até então não era uma profissão regulamentada, qualquer um poderia atuar ali. Mas a partir desse marco, não, eles poderiam pensar numa carreira no futuro. E Sim. Que impacto você acha que essa falta de direção ela traz para a carreira do treinador? Acho que é um impacto grande, Marco, porque pensa que uma carreira ela é construída ao longo de anos, né? Então engana-se quem acha que depois que você termina a sua graduação, sua formação, que você já está estabelecido na carreira ou de que você já tem ali grande parte percorrida. Na verdade, a graduação ela nada mais é do que a infância daquilo que você vai ser ainda, né? De que o quanto você pode chegar. Então imagina que você vai procurar cursos de certificações que não tem, você vê, a minoria aí optou por dizer de maneira aleatória. A minoria achou, a maioria está escolhendo de maneira aleatória. Sim. Ou então de 30 e tantos por cento, 35%. 33% de acordo com uma ordem pedagógica, né? 33%, ou seja, a minoria. A minoria, exatamente. A minoria, ou seja, depois que ele termina a graduação, a construção da carreira dele é feita de maneira aleatória, porque a maioria aí, como a gente viu, está escolhendo de maneira aleatória, sem direção. Só 30%, 33% está seguindo ainda uma progressão pedagógica. Então o que a gente vê é que o profissional ele sai da graduação ainda perdido de como construir uma carreira, de como construir um currículo pedagógico no sentido de que os cursos falam a mesma língua e ensinam para ele aquilo que ele vai poder usar lá na frente, mas de uma maneira progressiva, para que lá na frente ele possa explorar outras áreas. Então o que ele começa a fazer, na verdade, é explorar áreas no qual ele não tem competência para conseguir ir a fundo, porque falta para ele aquilo que é fundamental. Então eu vou fazer uma comparação, eu não gosto de fazer às vezes muitas comparações com outras áreas, porque cada área tem as suas peculiaridades, mas imagina que um médico se forma em medicina e vai trabalhar numa determinada área. E aí ele opta por ser um endocrinologista. Só que grande parte do que ele vai fazer depois não tem nada a ver com a endocrinologia e sim com outras áreas. Ou seja, ele optou por seguir uma área, um segmento da medicina, mas ele faz aquilo menos... Assim, ele gasta menos tempo em assuntos que têm a ver com a endocrinologia e mais tempo com assuntos que não tem nada a ver com aquilo, ou que podem estar relacionados, mas que não vão dar para ele aquilo que ele precisa para ser um endocrinologista de sucesso. Imagina um advogado que escolhe a área criminal, mas ao invés de ler sobre as leis, né, criminais, assim vai, ele vai ler sobre processo trabalhista. Não que as coisas não tenham relação, mas ele começa a optar por cursos, certificações que vão falar sobre outras áreas do direito, mas não aquela que ele vai ser. Então, para o profissional, isso é um impacto muito grande, porque ele se forma em educação física, mas ele não constrói um currículo que vai levar ele a ser um profissional de educação física especialista em algo, ou pelo menos, vamos dizer assim, direcionado para um tipo de público, esporte, ou algum tipo de trabalho, ou a parte acadêmica, qualquer que seja a área que ele escolha. Então ele ainda fica caçando borboletas, né? E ele ainda não sabe exatamente o que ele está procurando ali. Né? Tá. E você acha que, por exemplo, um caminho muito que as pessoas vão muito atrás, né, de fazer uma pós-graduação, de repente um MBA, né? Cara, a pós-graduação não seria um avanço na carreira desse profissional, ou depois da pós ele continua ainda sem uma direção muito clara do que fazer? A pós ela é um avanço, mas ela é um avanço muito pequeno. Como eu já falei em outras oportunidades, na pós-graduação o aluno ele acaba vendo mais do mesmo. Ele acaba optando por uma pós-graduação no qual 90% do conteúdo que ele vai ver na pós ele já viu na graduação, mas ele não prestava atenção. Então eu vou dar um exemplo. Eu, quando me formei em educação física, eu fui fazer uma pós-graduação em fisiologia do exercício. E depois de um tempo eu percebi que aquilo que eu estava vendo é aquilo que eu já tinha visto na graduação. Mas na graduação você está sempre pensando em tudo menos em estudar, né?
por uma série de razões, falta de maturidade naquele momento, outras coisas que a graduação acaba te distraindo, festa com os amigos e assim vai. Eu trabalhava ainda enquanto eu fazia educação física, mas eu trabalhava em outra área, né, para poder ajudar a pagar o curso e assim vai. Então, na pós-graduação você acaba optando por uma área que vai te falar basicamente conteúdos que você já viu na graduação, vai aprofundar um pouco mais em outras coisas que você não tinha visto, mas na hora que você termina a pós-graduação, você sai ainda exatamente assim como você terminou a graduação. Sem ter conteúdos ou sem ter ainda a experiência prática que vai tornar você ainda um grande profissional. Simplesmente com um monte de teoria que você já poderia ter lido num livro. Só que é muito mais fácil sentar e ver alguém te vomitando isso do que você ir buscar. Então, na minha visão hoje, eu vejo a pós-graduação ela é importante, mas ela não resolve 10% dos problemas que você vai ter uma vez que você for encarar a profissão de frente. Ela é simplesmente mais um passo que você vai dar. E eu vejo que muitas vezes o profissional ele escolhe um curso de pós-graduação muito mais pelo diploma do que pelo conteúdo. Porque culturalmente no nosso país isso se tornou uma bandeira forte, né? Você falar que você é graduado e pós-graduado, você senta num banco diferente, né, Luigi? Mas ainda assim, né, os riscos para a carreira do treinador, que é o que a gente está falando, eles existem, né? Eles existem. Porque como a gente viu aqui, 57% das pessoas, eles escolhem baseados em necessidade profissional momentânea. É aquilo que o cara tem necessidade naquele momento, não é um planejamento para o futuro, né? O profissional já começa... O profissional de educação física, a gente fala bastante sobre isso. Ele já é um profissional que tem muita dificuldade em planejar. Né? Desde quando a gente fala em treino, quando a gente fala em treinamento, uma das maiores dificuldades que a gente encontra nos cursos, né, com os profissionais eu adorei essa informação, mas como é que eu monto uma periodização? Como é que eu monto um planejamento? Né? Então ele já tem dificuldade em planejar o próprio treino. Quando você fala em carreira, mais ainda. E aí quando você fala na sua carreira acadêmica, né? Porque quando eu falo em carreira no geral, você está falando do aspecto financeiro também, assim vai. Na carreira acadêmica dele, também, ou seja, então aquela dificuldade que ele tem nas coisas mais simples da profissão, da parte técnica, é aquela mesma dificuldade que aparece em todas as esferas da vida profissional dele. Então, na hora de escolher curso, mesma coisa. Ele escolhe algo que está na moda, algo que está ali, né, muito... melhor embalado. Exatamente. E muitas vezes ele não presta atenção nem na pessoa que está ministrando aqui. Acho que uma ressalva que a gente pode fazer aqui também agora é que com a pandemia, né, cara, aumentou muito o consumo de conteúdo digital, né? E a facilidade hoje em dia de produção de um conteúdo online também é muito grande, né, cara? Qualquer um liga uma câmera, grava um curso. Isso também é um risco, né, que o profissional ele pode acabar cometendo, escolher alguma coisa que realmente não traga evolução para o dia a dia dele. E às vezes a gente sabe, por exemplo, é um produto que tem um custo muito acessível, ele não precisa de muito para poder decidir se compra ou não aquele curso, mas ele não pode só pensar que custou pouco para ele, porque o tempo dedicado para aprender aquilo, para absorver aquele conteúdo e depois aplicar sem eficácia, é o maior custo que ele vai ter, né? Essa perca de tempo aí dele, né? Do profissional. Então, muitas vezes os critérios que levam ele a escolher esses cursos, né, principalmente online hoje, porque ele pode comprar em qualquer lugar, né, ainda são critérios muito rasos, né? Então ele vai pelo preço, ele vai muitas vezes pela embalagem, ele vai pelo apelo comercial que aquilo tem, não só para ele, mas para os colegas também. Então, um colega comprou e ele vai lá e compra. Né? Então, se alguém... Ele compra no impulso de querer fazer algo que naquele momento, ao invés dele racionalizar em cima, ele reagiu. Então, ele não parou e pensou se aquilo realmente vai ser uma peça importante do quebra-cabeça que ele está tentando montar para construir a carreira. Eu vou dar um exemplo meu. Vou dar um exemplo meu mesmo, tá? Eu sou uma pessoa que por muito tempo passei comprando todo tipo de curso que eu via, né? Em 2018 eu fui impactado ali por um conteúdo, assim como esse aqui que a gente está trazendo agora,
E naquele momento eu parei e pensei, falei, pô, peraí, cara, eu preciso focar numa determinada coisa e seguir aquilo, né? Eu preciso seguir uma linha, eu tenho que parar, porque guru a gente encontra a todo momento, né? Toda hora, ainda mais hoje em dia. Acho que o que mais tem. Todo momento claro. A gente encontra alguém, né? E foi o que pra mim deu mais certo. Quando eu decidi seguir uma filosofia, quando eu decidi seguir um caminho ali, trilhar um caminho e falar, cara, eu vou ficar aqui nesse caminho. Porque eu pude me especializar mais, né? Eu pude entregar mais tempo, me dedicar mais tempo, e a cada coisa nova que eu aprendia, eu acrescentava aquilo no macro, né? No que eu já tinha aprendido. Eu vou pegar um gancho de uma coisa que você falou e já vou para o nosso próximo tópico aqui, que você disse o seguinte, você falou assim, que o profissional de educação física ele tem muita dificuldade em planejar, né? E uma das perguntas que nós fizemos nesse nosso questionário aí, talvez vocês que estão assistindo receberam e até preencheram, participaram aqui desse questionário com a gente, né? O que você considera como sendo as maiores carências do profissional de educação física? Ou seja, uma pergunta feita para você, profissional de educação física. 52% dos profissionais disseram dificuldade de usar informações teóricas na prática com atletas e clientes. Ou seja, tem tudo a ver com o que você falou aí da dificuldade dos profissionais, né? 19% diz que é a falta de conhecimento científico acadêmico, 28% pouca experiência em áreas distintas do treinamento da educação física. Mas a pergunta que eu faço para você então é a seguinte, Luíde. Em média, um profissional de educação física ele faz 3 certificações aí anualmente. Tendo em vista que 52% dos entrevistados disseram ter dificuldade de colocar em prática o que aprendem, na sua visão, quais são os motivos que causam toda essa confusão aí do cara que foi lá, gastou uma grana na certificação, mas não consegue colocar aquilo na prática? Eu acho que o principal motivo, Marco, essa pergunta é muito boa, porque é uma das coisas que eu também sofri no início da minha carreira, né? E pensando hoje, tendo a maturidade para olhar para trás e conseguir identificar, eu acho que falta ao profissional de educação física experiência no início da carreira. E uma das coisas que eu já faço comparações às vezes com outros países, né, no qual o profissional ele tem que cumprir tempo de experiência prática para poder ingressar em cursos, por exemplo, como mestrado, doutorado. Eu tive a oportunidade de ir para a Espanha em 2005, fazer um curso de extensão lá. Na época, eu estava fazendo a pós-graduação na Universidade Estadual lá em Presidente Prudente, e um professor que dava aula em Madrid, na Espanha, reunia alguns alunos ali, eu estava entre eles, e levou a gente para a Espanha para passar um tempo lá no curso de extensão, dentro do departamento de fisiologia. E uma das coisas que me chamou a atenção foi justamente isso, que a gente teve contato com acadêmicos que estavam lá, alunos que estavam fazendo doutorado na época, né? A gente ficou com eles ali esses 20 dias. E eles me falaram uma coisa interessante que aquilo me fez parar a pensar, que assim que eles terminavam a graduação, eles não poderiam entrar em cursos de pós-graduação, no caso mestrado e doutorado, a não ser que eles já tivessem acumulados pelo menos 3 anos de experiência prática na área. Caramba, que era um pré-requisito, né? Como estagiário, como atuando já dentro de uma equipe multidisciplinar que fosse, numa comissão técnica, que só depois desses 3 anos de atuação prática eles poderiam entrar na área acadêmica. E é uma das grandes carências do profissional de educação física hoje, porque ele, durante a faculdade, a grande parte deles não faz estágio, mas um estágio tempo suficiente para contar aquilo como uma experiência prática. E logo depois que ele se forma, ele já se lança no mercado de trabalho como profissional. Com muito pouco tempo de conseguir pegar toda aquela informação teórica que eles tiveram na graduação e experimentar isso de uma maneira, vamos dizer assim, ainda amadora, para depois, quando eles se lançarem no mercado de trabalho, ter muito menos dificuldade em aplicar essa ciência na prática, né? Talvez porque no Brasil, como não existe esporte nas faculdades, os esportes que a gente chama de, né, os esportes que nos Estados Unidos são os esportes colegiais, né, que são todos os atletas colegiais, os esportes colegiais de nível competitivo, que grande parte desses atletas saem até para competições internacionais. No Brasil isso é inexistente. Você chega na faculdade, não tem equipes e não tem atletas que estão na universidade atuando no alto nível.
você não tem comissões técnicas de esportes colegiais. Quando comparado a outros países que tem, né? Então, tipo, a experiência na faculdade dele é praticamente zero. Ele senta lá e fica vendo matéria, Teórico, né, só teórico. Quando ele sai no mercado de trabalho, ele sai sem experiência nenhuma. Nem como atleta e nem como parte de alguma comissão técnica ou como estagiário de comissão técnica. Então essa dificuldade ele acaba carregando pro resto da carreira toda dele. Porque assim que ele se lança no mercado de trabalho, vem um outro problema. Agora eu não tenho tempo para fazer estágio. Agora eu preciso ganhar dinheiro. Então ele começa agora a funilar aquilo que ele faz, porque tudo é voltado para recompensa financeira antes da experiência. E aí isso é um problema que ele arrasta para sempre. E legal isso que você falou, porque não está aqui, mas uma das perguntas que nós fizemos também os profissionais era o que eles esperavam, né? 70% reconhecimento financeiro na carreira, né? E não tem como, isso acaba... Por exemplo, a profissão de vocês é uma profissão que vai até 9, 10 horas da noite. E geralmente o cara chega exausto, né? No final do dia. Mas muito legal, muito bom isso. E a falta desse incentivo, né, na própria universidade, na escola, acaba não motivando o cara, né, a fazer, a se aprimorar de alguma forma dentro do esporte, né? Porque ele poderia chegar na faculdade, por exemplo, muito mais pronto, preparado para isso, né? Mas o Brasil ele ainda sofre com algumas coisas relacionadas a essa falta de incentivo, né? Sofre porque não é um problema, não é uma culpa ou um problema só do profissional, né? Tem a ver com toda a estrutura, tem a ver com a cultura, né? Hoje falar essa palavra cultura é até um pouco perigosa, porque o pessoal diz, né, que isso tem... Bom, não vamos nem entrar no mérito da questão, mas tem uma questão ambiental importante. Então tem uma série de coisas que volta agora à nossa primeira pergunta, né? Ou seja, está na infância ainda. Então, talvez isso não esteja acontecendo ainda hoje, não é por culpa dos profissionais, por culpa do conselho, é porque é uma profissão que está engatinhando. Talvez a gente tenha, daqui 20 anos, se a gente sentar aqui de novo, a gente já está falando de um outro cenário. Até porque se a gente for olhar um pouco para trás da profissão da medicina, a própria profissão de medicina, né? Quantos experimentos não foram feitos, né, que deram errado? Exatamente. No começo dos anos 2000, né, tanta coisa aconteceu aí relacionada à medicina que foi proibido, que isso, que aquilo, mas tudo faz parte desse processo, né? A profissão de vocês tem 20 anos. E até o que você falou, né, que quando você olha para o Brasil e procura uma referência, né, tem ótimos profissionais, eu tenho certeza disso. Mas quando você procura uma referência não tem, porque a gente está falando de 20 anos também, né, Luigi? Exatamente. Então, talvez a grande referência nem nasceu ainda. Nem nasceu ainda, talvez a gente tenha isso. E eu acredito que o Brasil vai ter em algum momento, porque eu acho que a profissão está crescendo aqui e tende a crescer cada vez mais, mas eu acho que hoje ainda isso é um problema. Legal. Ou uma carência. E Luigi, uma pergunta para a gente colocar aqui no meio, né? Você acha que se aprofundar cientificamente, por exemplo, né, no estudo do ser humano, né, é uma necessidade também do profissional de educação física? Porque o que eu quero dizer para você como leigo, né, aqui sentado hoje nesse lugar? Do lado de fora, as pessoas enxergam o profissional de educação física, às vezes, de uma forma muito rasa, né? O atleta, o cara que compete em alto nível, ele olha para vocês, ele tem vocês como tipo assim, pô, esses caras são os top. Mas o cara que está do lado de fora, o leigo, que é a grande maioria, e eu acredito que a grande maioria dos profissionais de educação física, quem consome o serviço deles são os leigos, né? Ou seja, as pessoas que não têm não querem chegar no topo de nenhum tipo de esporte, por exemplo. E aí você acha que, por exemplo, a falta talvez, né, do profissional acabar expondo isso pra gente, por exemplo, né, mostrar que esse conhecimento também é adquirido por ele, faz diferença em relação a como a gente enxerga vocês profissionais da área, por exemplo? Eu acho que faz toda a diferença, Marco. Inclusive, a gente gravou um podcast que logo acho que deve ir para o ar com uma psicóloga, né, com a Carla de Piero. E esse assunto surgiu durante o podcast e a gente conversou muito sobre isso, de por que o profissional de educação física deve começar a pensar em conhecer mais sobre o ser humano, sobre a pessoa, né, ao invés de só pensar em treino ou só conhecimento sobre treino. Mais uma vez, não que isso não seja importante, obviamente que é importante, mas ele vem em conjunto com aquilo que está dentro das pessoas. Porque eu costumo dizer, e quanto mais a gente estuda, mais a gente vê,
que nada daquilo que eu faço com relação aos movimentos ou aquilo que eu sou capaz de manifestar fisicamente é muito diferente daquilo que eu sou como pessoa. Porque tudo aquilo que eu manifesto através dos meus movimentos é aquilo que está dentro de mim. Então, para começar com coisas mais simples, como por exemplo, meu status nutricional, meu status emocional, o meu aprendizado motor na infância, ou seja, tudo aquilo que me trouxe a ser a pessoa que eu sou hoje, é aquilo que eu vou manifestar independente da qualificação do meu técnico ou do meu treinador. Então, por mais qualificado que ele seja, por melhor que seja o plano de treino dele, eu nunca vou conseguir superar as minhas dificuldades que já foram adquiridas lá atrás para ir de encontro às expectativas dele, se ele não sabe quem eu sou. Entendi. Então, para não ficar uma coisa muito complexa, é o seguinte: antes do treinador conhecer o melhor treino, ele tem que saber quem eu sou para saber qual é o melhor treino para mim. Quais são as minhas limitações, quais são as minhas carências, quais são as minhas virtudes, qual é a minha atitude com relação a treino, qual a minha atitude com relação ao movimento, quão motivado eu sou para fazer tudo isso e como o meu comportamento na vida em geral reflete naquilo que eu estou fazendo no treino. Só que isso requer que o profissional de educação física conheça sobre seres humanos. E em primeiro lugar, foi uma coisa que a gente falou até no podcast, conhecer a si próprio. Porque a partir do momento que ele consegue identificar isso nele, fica muito mais fácil de identificar coisas em outras pessoas. Mas o que a gente vê hoje é que o profissional é completamente alheio a essas informações. Porque ele pega um treino e aí ele tenta embutir isso no aluno. E mesmo quando o aluno rejeita, talvez não de maneira voluntária, mas ele rejeita de uma maneira até, vamos dizer assim, abstrata, no sentido de que ele não gosta, mas ele faz porque o treinador colocou aquilo para ele, mas ele faz porque ele está pagando. Aquela coisa Sim. que a gente sabe, aquela relação que nunca vai dar certo a longo prazo. Ele ainda assim acha que o problema não é o treino dele, sim o aluno ele que não quer fazer, ou ele que está com má vontade. Mas fala, bom, até onde você conhece aquele aluno, né, para entender que se aquilo realmente é o melhor programa para ele. E aí a gente entrou no assunto do alto nível, né, e falou que realmente para trabalhar no alto nível hoje, o profissional tem que entender muito mais sobre pessoas do que sobre treino. Que interessante. Porque o atleta é uma pessoa no qual você não pode errar nesse aspecto. Você pode ter atletas do mesmo esporte que praticam, que estão na mesma modalidade, quando eu digo modalidade no sentido, bom, você pega 2 nadadores que são velocistas, né? E ter treinos completamente distintos, porque cada um reage diferente, cada um gosta de um treino diferente. Então ele responde melhor àquele tipo de treino porque tem mais a ver com ele. E isso foi o que me ligou a primeira vez na minha carreira quando eu comecei a trabalhar com esses atletas. É que eu achei que aquele programa de treino era o ideal para aqueles caras, ou pelo menos próximo. E quando eu vi que eu estava completamente fora da realidade, porque eles não estavam respondendo aquilo, eu falei, bom, não é o treino o problema, né? O problema sou eu. E aí eu comecei a me informar e estudar e tentar aprender mais sobre como ler o ser humano, como ler o atleta de dentro para fora, não de fora para dentro. E aquilo ali foi que me permitiu depois trabalhar com mais atletas em mais esportes e, graças a Deus, ter mais êxitos do que derrotas, né, nessa carreira. O que acho que uma conquista que acho que não, né, para mim, acho que foi um feito na carreira, para mim foi esse. Conseguir ter sempre mais gente querendo trabalhar comigo do que não querendo. Sim. Isso acho que todo mundo busca, né? Sem saber o que eu faço de treino. As pessoas que às vezes chegam para mim e falam, pô, Luiz, eu queria que... Não sabem o que eu vou prescrever de treino. Mas identificam em mim uma pessoa e fala, bom, para esse cara eu consigo me comunicar. Bom, ótimo. Grande parte do caminho está percorrido ali, né? Legal, bacana. Bom, Luigi, legal. E a última pergunta aí, né, que nós fizemos para os profissionais foi, né, como você planeja o investimento em capacitação profissional? 40% disseram que reservam um percentual de seus recursos para investimento em estudos. Isso é muito legal, né, cara? É um número até que relativamente interessante, 40%.
Já 59% disseram que realizam os investimentos de acordo com as oportunidades que vão surgindo. Então a pergunta que eu faço para você é, Luigi, que dica, né, o que você pode deixar aqui como último ponto nosso aqui do podcast de hoje para esses profissionais? O que você pode dizer para esses profissionais aí para ajudar eles nesse sentido? Eu acho que tem muita coisa a ser falada aí, mas para tentar ser bem objetivo, né? Primeira coisa é se a certificação que ele escolheu faz parte de algo que está no caminho de construir um currículo compreensível, no sentido de que uma vez que ele olha os cursos que ele fez, existe uma ligação nos temas, ou seja, existe uma ordem no qual os assuntos estão muito próximos um do outro e ele consegue fazer sentido de tudo isso. Primeira coisa. Então, eu escolhi determinado curso que tem uma carga horária que vai falar de um assunto que vai me auxiliar naquilo que eu preciso agora e também vai me abrir a oportunidade de fazer uma próxima certificação num assunto que continua. Ou seja, faz parte de um currículo compreensível, em primeiro lugar. Segundo, é ministrado por um profissional que tem a competência para falar sobre aquilo, baseado no currículo. Quem é aquele profissional? Baseado num currículo de experiência prática e teórica. Porque muitas vezes hoje, uma coisa que a gente fala bastante é que muitas vezes o profissional ele compra uma certificação, ele gosta do tema, mas ele não analisa quem é o profissional. Muitas vezes aquele profissional tem zero experiência naquilo que ele está falando. Simplesmente ele está regurgitando o conteúdo de livro numa certificação. Bom, para isso você pode fazer sozinho. Então, é certificado, é ministrado por um profissional que tem base para poder falar. Terceiro se aquele investimento que ele está fazendo, ele vai conseguir, se ele vê algum tipo de retorno para aquilo, não um retorno financeiro, mas um retorno em termos, ok, isso vai me abrir portas para trabalhar em determinado segmento do esporte ou da profissão que seja, né? É uma das coisas que vai me habilitar a poder agora atuar numa outra área. E por mais que dentro dessas três coisas que eu falei ainda tenham detalhes que a gente possa falar mais, a gente pode usar isso numa outra oportunidade. Se ele conseguir responder essas três perguntas, já vale a pena ele investir naquela certificação. Faz parte de um currículo compreensível, é ministrada por um profissional capacitado, uma das referências na área, e aquilo ali vai abrir porta para ele começar a atuar em outros segmentos, ou pelo menos começar esse processo, para que aí que comece a pensar em outras certificações dentro daquilo também. Então uma coisa vai abrindo porta para outras. Se ele responde essas três, bem provável que vale a pena ele investir ali, dentro, que ele vai ter retorno. Legal. Bacana, Luigi. Bom, cara, passar a bola para você de novo. Acho que foi muito produtivo o papo, né? Tenho certeza que os profissionais vão aproveitar bastante esse conteúdo e passo para você aí poder encerrar. Bom, legal, Marco. Eu acho que foi desse podcast que a gente vai fazer mais, e vou fazer vários. Esse foi o primeiro, porque a gente falou muito dessa coisa da infância, da profissão. Falou de CREF, de CONFEF, então a gente já falou toda aquela parte, vamos dizer assim, né, de leis e regras, né, que regem a profissão. Eu acho que isso é importante para dar um pontapé inicial, um start naquilo que a gente fala. A gente vai vir com outros podcasts, com outros conteúdos, e trazendo mais dados muitas vezes. O Marco vai estar aqui para auxiliar a gente sempre, para participar com a gente. E o Marco, é o que eu digo, ele é que nem inteligência artificial, né? Quanto mais informações ele é exposto, mais inteligente ele vai ficando, com o tempo vai superar a gente uma hora, né? Mas a gente espera contar com a audiência de vocês e mandem perguntas, comentários. Para nós é muito importante o feedback de vocês, porque ajuda a gente a aprofundar cada vez mais em assuntos que sejam de interesse de todos. A gente vai se ver em breve.